Então hoje nós já estamos entrando na solução do problema. Ou seja, qual que é a solução? A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Essa é a solução para o problema. Qual que é o problema? O pecado separa o homem de Deus. Todos pecaram, gentios, judeus estão separados. Tá? Se for atrapalhar muito, pode cortar. Quando a gente explica, ou algumas pessoas até que têm caminhada, sempre cai naquele ponto assim, mas eu não consigo largar a mão disso, ou eu não consigo parar de pecar com isso. Se a pessoa comete o mesmo pecado diversas vezes, mesmo sendo salvo, como... Tem uma forma assim de... Sabe? Vai entrar no livro. Por quê? Porque, veja só, nós estamos apenas mostrando aqui a maneira da justificação. Paulo vai mais além. Ele vai mostrar o pecado atuante, como ele age, qual a solução, qual a maneira de vencer e qual que é a responsabilidade cristã. Então, se vocês tiverem um pouquinho de calma, a gente... Porque senão eu vou ter que pular para o final do livro, porque aqui nesse mesmo livro de Romanos a gente vai estudar isso. Tá bom? E não falta muitos capítulos, não. Enquanto é ignorante, não tem problema. Olha, eu acho que você não está mais nesse nível de ignorância. Já saiu, já faz tempo. Só essa sua pergunta aí já te comprometeu. Porque o ignorante não perguntaria isso. O ignorante, ele é ignorante. Ele não perguntaria. Acabou já. Bom, vamos lá. Capítulo número 4. Abraão foi justificado pela fé. O que acontece? Acontece que quando eu vou falar, eu posso usar um exemplo para apoiar a ideia que eu estou trazendo. Tá certo? Por exemplo, isso acontece muito na administração, chama-se janela, né? Ou seja, aquilo que traz luz. Então, uma janela é algo que traz luz para dentro de um ambiente. Todas as vezes que eu vou falar de uma ideia profunda, eu preciso, às vezes, deixar que entre luz. E como é que eu faço a luz entrar? Por meio de uma história real. Por exemplo, imagina só, eu estou falando assim, o homem foi salvo pela fé. Entendeu? O homem foi salvo pela fé. A fé é o instrumento que leva o homem à sua justificação. Fica sempre muito teórico, não fica? Certo? Agora eu vou colocar luz nisso. Vocês lembram da vida de Abraão? Abraão ouviu uma mensagem. Deus o chamou de Ur dos Caldeus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus, né? E vai para o lugar que eu vou te enviar. Farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja só, Abraão obedeceu a essa voz de Deus. Abraão teve fé. Você percebeu que é sair de um conceito, onde estou trabalhando apenas com teoria, e dar um exemplo na vida de alguém? Não ajuda a gente? Com que entra a luz para dentro daquele conceito? Se eu estivesse falando de oração, e eu estivesse falando de oração, não, porque é importante orar é comunicar com Deus, você entra, o véu foi rasgado, e hoje nós temos livre acesso a Deus. Puxa, tudo bem, faz sentido. De repente eu falo assim, um dia eu me ajoelhei na minha sala e falei com Deus. Eu pedi, Senhor, eu preciso que o Senhor sonde o meu coração neste momento, me mostre onde eu tenho errado. E Deus me mostrou o que eu precisava fazer. Você viu que a teoria virou uma coisa prática por meio de um exemplo? Então, Paulo agora já falou, já afirmou que o homem pecou, o problema era o pecado, a justiça mediante a fé em Jesus Cristo, tá certo? E aí ele concluiu que a justificação é pela fé, independente das obras. Puxa, vamos colocar a história de alguém, para a gente poder enxergar isso melhor? É isso que acontece no capítulo 4, tá bom? Então, o capítulo 4 é como se fosse um exemplo de toda essa parte teórica que a gente viu. A salvação, desde o Antigo Testamento, é pela fé. E o próprio Abraão se tornou justo pela fé. Quer dizer que a comunhão com Deus foi restaurada
em relação a todos os personagens do Antigo Testamento, somente através da fé em Jesus? Pela fé. Sem derramamento, sem preço de sangue? É aquela ideia, acho que eu mostrei aqui para vocês, mas vamos lembrar, né? Lembra que Antigo Testamento Ah, sim, tá. Cruz. Tá. e Novo. Então, o Antigo, ele precisava crer que o Messias viria. A gente ficou conversando sobre isso, Carol, aquelas setas assim. Tá? E no Novo, nós cremos que ele já veio. Tá bom? Então, Abraão creu na promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, se você me obedecer, e tarará, ok? E aí ele creu na palavra dessa bênção que viria, que seria o Messias. Ainda que não estava claro para ele, a revelação de Deus é gradativa. Para ele precisava crer na promessa que Deus ia cumprir. E a promessa estava ligada ao Messias. Tudo bem? Ainda que não tenha usado a palavra Jesus, mas a promessa da redenção, de que a bênção viria por meio. Enquanto isso, eles ficam oferecendo sacrifício com bicho. Isso. Mas veio depois. Os animais. Mas aí isso aí vem depois. Só que É, vai entrar aqui. É mais ou menos, não é? E mais ou menos isso aí, né? Só que não era qualquer bicho. Essa que é a questão. Você falou bicho aí, né? Só que não era Não, qualquer. você era uma ovelhinha assim desse peito, Cordeiro, aquele né? negócio separado No e Levítico, tal. né? Assim, Tinha os animais corretos para o sacrifício. É. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Então usou o caso de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Abraão creu. Olha aqui a fé. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Bom, não sei, né? Mas é bom ressaltar que onde Abraão vivia, né? No meio do pecado, né? A família dele, né? Que era todo idólatras, né? Sim. E Deus escolheu e para ele, tipo assim, às vezes a gente fala assim, ele creu, e, tipo assim, a gente não vê as transgressões dele, né? Mais pra frente dá pra ver aqui que, tipo assim, quando Davi fala, né, que como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Né? Sim, então essa ideia, ele é pecador. Inclusive, você vai ver pecados graves na vida de Abraão, né? Mentindo. Aí mostra, né, que não é por causa, pelas obras, né? Não é, porque senão aquela mentira seria suficiente para ele. Mas aí eu não sei se vou conseguir chegar lá, né? Meu plano é chegar, que é fazer isso aqui com vocês, fazer o panorama da visão geral do Antigo Testamento, como o plano de Deus foi sendo executado ao longo da história bíblica. Entendeu? Para você enxergar assim, agora eu estou entendendo. Qual a ligação entre os livros? A gente não está fazendo aqui toda uma estrutura lógica. Existe uma estrutura lógica dentro da toda a Escritura em harmonia. Quando você começa a entender essa estrutura lógica, como Deus foi trabalhando, aí Passo a passo, né? Passo a passo. Então, temos aí o exemplo de Abraão. Abraão creu em Deus, não é? Isso foi imputado como justiça. Já foi imputado a Abraão a justificação pela fé. E aí ele coloca aqui o exemplo de Davi. Então, não falamos que um exemplo ele é usado apenas para deixar entrar a luz sobre um assunto que ele abordou anteriormente, para facilitar o entendimento, como isso já aconteceu lá no Antigo Testamento e também ainda no Novo. Ele está esclarecendo, mostrando que a salvação é pela fé. Então, já estamos começando a nos convencer pelas Escrituras de que a fé é o elemento para a justificação. Você sabe qual foi o motivo de Lutero ter gerado, né, protestantismo? Porque a Igreja Católica afirmava que a salvação era pelas obras, inclusive as indulgências, Verdade. entendeu? Vendi os pedaços do céu. Vendiam, né? É verdade. Então, Lutero, estudando essa carta que nós estamos estudando agora, ele fala, a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras, entendeu? Eu não vou voltar atrás em tudo aquilo que eu falei, porque a salvação não é pelas obras, é pela fé.
Então, se vocês me convencerem nas Escrituras, eu posso até mudar de opinião. Mas nas Escrituras, as Escrituras estão claras, desde o Antigo. Você viu o caso de Abraão, de Davi? A salvação é pela fé. Fé em quem? No Messias, em Jesus. No Antigo Testamento, a fé de que o Messias viria. No Novo, de que ele veio para nos redimir.